Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. A Márcia já está por aqui pra gente bater aquele papo abençoado no quadro Entre Pais e Filhos aqui da nossa Rede 316. Esse quadro que tem falado muito ao nosso coração, tem falado muito ao coração das famílias brasileiras. Deixa eu chamar ela por aqui. Irmã Márcia, você já me ouve por aí? Boa tarde. Boa tarde, Nayan. Tudo bom com você? Tudo bem, minha irmã. Que maravilha. Graças a Deus. E contigo, família aí, tá tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo na paz, aqui a cidade bem tranquila, um ventinho agradável, embora 31 graus, mas tá lindo o dia, tá maravilhoso. E você, tudo bem na família? A Liz, como estão? Tudo na paz. Liz, aquela coisa, né? Só mamando, dormindo, chorando de vez em quando e a gente segue isso aí. Nessa lida, mas tem sido bênção, Maravilha, que bênção. Aqui a gente tá num clima diferente do de vocês aí, tá? Aqui tá bastante chuvoso, muita chuva aqui em Pedro Canário, né? Olha. Algumas ruas, né, começaram a ficar alagadas. A Defesa Civil já mandou aqui um alerta para algumas casas que podem de repente desabar, né? Então a gente tá aqui bem apreensivo. As cidades vizinhas aqui, a gente já teve notícia de que pontes já estão perto de desabar mesmo, pontes, né, de estradas, por causa da chuva forte. Então a enxurrada tá aqui, a gente tá num clima um pouquinho tenso quanto a isso, mas enfim, tudo no controle do Senhor, né? Nada forte do nosso Deus. Amém. Joia, que Deus abençoe e proteja essas casas, famílias todas aí. Amém. 3h05. Podemos soltar nossa vinhetinha, minha irmã Márcia, pra gente começar? Sim, Leão, vamos lá. Vai ser bênção. Vamos que vamos. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Então vamos que vamos aqui no nosso Entre Pais e Filhos da sua Rede 316 com a irmã Márcia Doneda. Já o nosso tema de hoje, deixa eu pegar aqui o tema de hoje. Cadê o tema de hoje? Aqui, peguei. Deixa eu ver aqui. Educando filhos na perspectiva cristã, não é isso mesmo? É isso aí. Educando os filhos na perspectiva cristã. O que a gente pode saber de introdução em relação a esse tema, minha irmã? Pois então, bom, quando nós estamos falando sobre educação, sabemos que a educar é uma arte, né, Nayan? Sim. E é uma arte, é um desafio, né? Mas nós sabemos e já colocamos aqui, pontuamos alguns conceitos sobre o que é educar, o que a educação pode cooperar na formação, no desenvolvimento do indivíduo. E nessa perspectiva de educar em relação aos pais e também na perspectiva com o olhar, com o entendimento do ponto de vista cristã, né? Nós podemos também perceber que a educar, ele ilumina o entendimento, ele faz corrigir o temperamento. Quando a gente coloca isso configura isso em relação aos nossos filhos, a gente vai ver que realmente pode iluminar muito o entendimento, corrigir realmente o comportamento. O educar, a educação faz com que tenhamos condições de formar novos hábitos e hábitos saudáveis, né? E também de capacitar o indivíduo, vamos assim colocar nessa perspectiva que nós estamos trabalhando de pais, entre pais e filhos, capacitar para ação agora, né? E também para o futuro, né? Despertando vocações, enfim. Eu acredito que é um processo, né? A obediência também acaba sendo aí um exercício, né? E nós, como os pais, precisamos realmente ter esse conhecimento, saber que esse é um processo, que esse é um exercício, que exige, como nós falamos algumas semanas atrás e semana passada também, colocamos um pouco de ênfase nessa questão da perspectiva, da persistência, da paciência, da insistência com os pais no ensino, na educação, né?
Então a gente tem trabalhado sobre essa visão da educação mesmo, da arte da educação, o que ela pode cooperar ali no desenvolvimento, na formação do ser humano. Quando a gente fala de educação, naturalmente, automaticamente a gente já pensa no professor, né? Aquele professor lá da sala de aula. E aqui é uma expectativa, numa perspectiva familiar. E muitos pais às vezes se sentem, vamos dizer assim, incapazes, né, de dar uma educação para os seus filhos. E aí às vezes eles de alguma forma criam uma expectativa dessa educação nos próprios professores das escolas. Então assim, transfere, né? Às vezes não intencionalmente, mas eles deixam meio que isso pro professor lá da escola ensinar aí alguns princípios, enfim. Então assim, a gente vê que alguns pais ainda estão bastante despreparados assim, em relação à educação dos seus filhos. É verdade, mas quando nós estamos assim trabalhando, e eu gosto muito da metodologia de Moisés, né, que Moisés ele sempre fala para os pais, olha, vocês ensinem com persistência, coloca nos umbrais, coloca na testa, coloca nos braços, enfim, para não esquecer, né, e para que vocês, assim, uma palavra que eu gosto muito que Moisés fala, ensina com persistência, né? Eu sabia, e Deus sabe, realmente conhece o ser humano e ele sabe que nós precisamos realmente de ter essa repetição, de ter essa insistência, persistência, paciência, tolerância, e isso são algumas características que nós pais também precisamos realmente ter, né? E entender que a perfeição não é nossa, mas nós precisamos realmente persegui-la, nós precisamos buscar isso. Mas eu gosto muito também, né, como a gente está falando na perspectiva cristã, de analisar e ver a infância de Jesus como referencial, não? E Lucas lá registra ali o nascimento de Jesus, o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E é tão bonito quando você lê lá em Lucas 2:40, que Jesus ele crescia em sabedoria. É uma criança, né? Uma criança crescendo com sabedoria, né? E em estatura e em favor diante de Deus e dos homens, né? Raramente a gente vai dizer, olha, essa criança tem sabedoria, né? Hoje, né? Então, olhando para esse referencial na infância de Jesus, eu acredito que nós, os pais, nós devemos realmente focar a educação dos nossos filhos nessa perspectiva realmente, nessa perspectiva cristã do ensino. E eu falo que a educação é uma das funções primordiais ali no desenvolvimento da pessoa, né? E a educação, como nós já falamos, deve realmente levar a criança a ter esse seu processo ali de conduta, para corrigir seus erros, para que tenha também uma reflexão nos seus acertos, né? Aliás, nos seus erros, e enfim, para que realmente tenha ali uma mudança de comportamento, o desenvolvimento ali de todas as suas emoções. Acaba sendo ali uma tarefa, um desafio muito grande para nós como pais, né? Verdade. Agora você falou aí, você puxou aí o exemplo de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus ele crescia, sabe, em sabedoria e tal, e ali a gente tá falando de uma criança, né, de um pré-adolescente talvez. A gente pode dar esse mérito para o Jesus que crescia em sabedoria, pro plano divino que Deus já tinha, ou para os pais Maria e José? O que você poderia dizer pra gente em relação a isso? Porque de fato Jesus crescia em sabedoria, mas quem foi que o conduziu? Então, a gente percebe que os seus pais ensinaram ali segundo os padrões do Antigo Testamento, com os ensinos ali dos mandamentos do Senhor, né? E eles cumpriam, eram obedientes e cumpriu isso, né? E eu vejo assim, até quando Maria recebeu aquela proposta do anjo, e ela guardava no seu coração, ela refletia sobre tudo isso. Acredito que para ela ser escolhida, ela tinha realmente um diferencial, sim, né? Sim. Era uma pessoa que amava o Senhor, que amava a sua palavra, que andava conforme o seu padrão. Então, sabe, eu acredito que Deus já tinha também essa perspectiva, sabia realmente que Maria seria uma pessoa que iria conduzir também tudo isso. Até então, porque Jesus também foi 100% homem, né? Então, a gente não pode atribuir também só
mas ele também foi 100% Deus e 100% homem, né? Tanto as suas dores foram reais também, como humano, né? Eu acho que, na verdade, o fato de Maria e José saber conduzir Jesus, já fazia parte também do plano de Deus, né? Quer dizer, de escolher aqueles pais ali que certamente o conduziriam da maneira correta. Com certeza, né? Então, eu vejo assim, muito precioso os pais, nós como os pais, realmente ter essa visão, esse olhar, essa paciência, essa persistência, essa definição bem ciente dentro de nós, que o que a educação pode, e que eu sou responsável por ela, e que eu não preciso transferir isso para a igreja, porque tem o educador cristão, porque tenho o professor que é de uma escola confessional, tem o professor que é uma escola privada, mas muito boa, conceituada, enfim. Mas essa primeira educação aqui, eu sei que Deus quer salvar os nossos filhos, salva nossos filhos com convencimento do Espírito Santo, mas o Senhor Deus colocou sobre nossas responsabilidades hoje, né? E nós podemos ser canal, a ponte, né? Para conduzir os nossos filhos à salvação, né? Maravilha. E precisa também, Nayana, assim, nesse momento da introdução aqui, a gente precisa realmente entender que os nossos filhos eles têm os aspectos ali de afeto, estar num período ali de formação da sua personalidade, e que as influências externas e internas ali da família vai realmente compreender ele como um todo. Então a gente precisa conhecer o nosso filho, precisa entender para conhecer eu preciso ter o tempo com o meu filho, né? Conhecer esses aspectos em relação aos meus filhos, porque cada um é singular. Se você tem 8 filhos, cada um tem um jeitinho, cada um tem uma maneira de ser, uma personalidade, né? Mesmo criado ali, a gente fala, mesmo recebeu a mesma educação, né? Então, eu acredito que nós precisamos realmente ter esse olhar como pai, como mãe, né? Identificar ali quais são os motivos, talvez ali, de um comportamento, né? Ou talvez até de um sentimento que os nossos filhos possam ter, né? E eu preciso parar para analisar, conhecê-lo, né? E trabalhar nesse processo aí da educação. Esses dias nós tivemos aqui uma formação, 3 e 4 de dezembro nós tivemos uma formação continuada da capelania escolar, e tivemos o tema, a oficina das emoções, com a Jaqueline da Hora. Certo. E foi muito interessante para que a gente pudesse realmente identificar e perceber que às vezes os nossos filhos têm alguns comportamentos. Ela falou no sentido geral, mas os nossos filhos podem ter alguns comportamentos inadequados, e esses comportamentos inadequados, eles têm uma emoção por trás de tudo isso. Né? Então, às vezes a gente percebe lá que o nosso filho está fazendo birra, se joga pelo chão, né? Então esse é um comportamento, mas que tem uma emoção por trás de tudo isso. Então, eu acredito que nesse primeiro momento aí, a primeira coisa é acalmar essa situação, acalmar essa criança, porque você pode falar o que quiser, ela não vai te ouvir, né? Então, aproximar dele, perguntar o que houve, o que está acontecendo, né? Mas fazer essas perguntas, se aproximar, quando ele realmente está em condições de te ouvir. Né? Quando você percebe que ele está calmo, que ele está pronto, que ele pode realmente ouvir você. Então, a partir desse momento, desse conceito da educação, que realmente é responsabilidade minha como pai, eu chamo para mim, chamo para nós como pais, e que realmente a gente precisa contribuir com essa criança para que ela possa entender que tem uma disciplina, que exige uma obediência, mas que essa obediência vai gerar ali realmente um desafio do exercício, né? Então, é um desafio para nós? Mas se eu for naquele momento da birra, como pai, meu filho caiu no supermercado, eu quero esse brinquedo, mas que você naquele momento não pode, ele se joga pelo chão, aquela coisa toda. Se eu falar, não, então pega, ou então, geralmente, o que muito acontece, mãe, eu quero o celular, pai, eu quero o celular, aí o menino se joga, faz maior barulho, maior escândalo, e aí você acaba entregando o celular na mão dele por tempo indeterminado, sem prazo de validade, para que ele faça o quê? Pare de chorar. Isso. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos educando ele
que nós estamos validando que ele vai fazer isso na próxima vez. Então a gente está validando, ou nós estamos assim praticamente reforçando um mau comportamento, né? E aí isso é educação, acaba sendo um erro, mas acaba assim, ele está entendendo isso. Na próxima vez eu vou fazer, o que eu quiser eu vou conseguir. Isso é verdade. Infelizmente, Nayan, acaba levando isso para a vida adulta se não for corrigido, né? E aí você, seja no trabalho, seja num relacionamento depois, você vai fazer a mesma situação, porque você foi criado assim, a sua educação foi nesse padrão. Preciso fazer um barulho, preciso chamar atenção, e talvez você conheça pessoas assim, mas pessoas que talvez elas foram criadas assim, né? E aí, como faz? Sabe, eu fico preocupado em relação a isso, que os pais, eles precisam entender, acho que a gente até comentou sobre isso aqui, que eles estão preparando o filho para uma vida, né? Pro mundo, vamos dizer assim, né? Eles estão preparando o filho pro mundo. E no mundo as coisas não são fáceis, né? Não são fáceis, não é você faz um pirracinha e ganha aquilo. Você faz um showzinho e alguém te cede. No mundo vai ter dor, no mundo vai ter aflição, no mundo vai ter muitos nãos, né? No mundo vai ter muitos desafios, né? Então, assim, eu acho que os pais precisam se preocupar em preparar filhos fortes, né? Isso. E não filhos frágeis demais, filhos emocionalmente muito frágeis, porque o mundo não tá nem aí pra criação que você deu pro seu filho, ele tá aí pra poder desafiar, apertar, pra poder fazer com que o seu filho, ele tem que se superar todos os dias, ele tem que superar desafios todos os dias. Então é importante o pai entender isso, que se a maneira que você educa o seu filho aí na infância, na pré-adolescência, você tá colocando para ele ali na mente dele uma leitura de como que vai ser o mundo, e aí de repente ele chega lá na frente, pela sua educação, vê que é totalmente diferente, enfim, não vai se sentir capaz, e aí é a hora que entra às vezes em um colapso aí emocional, e entra numa bad, como diz a linguagem de hoje, né? De que não pode nada, não consegue nada, não sabe nada, ninguém gosta dele, enfim. A gente tem que ter muito cuidado com isso aí, os pais precisam se atentar a isso. Não, é verdade. E também não ser demasiadamente. Olha. Demasiadamente. Que é isso? Vai sair. Vamos trocar a palavra. Não precisa usar também de violência, né? Porque, na verdade, a gente precisa saber, educação, eu sei como educar, né? A gente já ouviu muitos casos assim, né? Eu sei que nós estamos aqui na dispensação da graça, do amor, do perdão, mas a gente realmente, nós não também devemos ameaçar a criança ali com alguns castigos físicos e às vezes até emocional. Porque às vezes alguns pais até dizem assim, eu estou educando meu filho na perspectiva cristã, mas assim, olha, Jesus não vai gostar de ver você fazer isso aqui. Jesus não vai gostar, não vai gostar mais de você, né? Porque você está fazendo isso, você está deixando Deus triste, enfim. São algumas ameaças, algumas frustrações assim que causam medo. Isso também é prejudicial e a gente precisa também se ponderar nesse sentido, né? E então essas situações aí de ameaça que pode gerar frustração, que pode gerar angústia, medo, eu acredito que isso não traz benefício ali para a criança e pode realmente gerar ali uma educação deficiente na formação dos nossos filhos, né? Exato. É claro que uma palmadas aí não vai perturbar o equilíbrio afetivo da criança, né? Que a gente precisa ter uma disciplina, mas assim, é preciso ter muito equilíbrio por parte dos pais, é preciso realmente ter, então isso pode gerar assim uma deficiência aí, uma educação muito deficiente. Muito bem, agora 3:22, 3:22. Antes de partir aqui para nossa próxima pergunta, eu quero deixar aberto aí pra galera que tá nos ouvindo, para participar, para fazer sua pergunta, para tirar sua dúvida, né, para fazer um comentário. Então você que tá acompanhando a gente aí, né, manda aí sua mensagem pelo 11-9-30-03-0316 que a gente vai estar aqui com certeza pronto para poder atender você. Inclusive mandar abraço para Nara Martins, lá de Lapão, na Bahia,
que já mandou mensagem aqui, disse que estava te aguardando, né? Desde o início do programa, estava aguardando a chegada da Márcia. Abraço, minha querida. Muito bem. Tem também aqui a nossa irmã Regina Zucarato, da Igreja Batista da Orla, em Itapuã, na cidade de Vila Velha, aqui no Espírito Santo, acompanhando o nosso Entre Pais e Filhos, e a irmã Gessilene Sattler, isso mesmo, a Igreja Batista Jacundá, no Pará, tá também acompanhando esse nosso bate-papo. Maravilha, abração lá pro Pará. Olha. Tem uma galera massa aqui espalhada em todo o Brasil. E antes também de falar, trazer a nossa segunda pergunta, irmã Márcia, a gente lançou uma promoção aqui, vou abrir um parênteses aqui rapidão. A gente lançou uma promoção aqui muito legal, agora um pouquinho, uma meia hora atrás, 40 minutos atrás, o pastor William entrou aqui com a gente ao vivo para lançar uma promoção, e a gente vai estar sorteando hoje, no final do programa, uma camisa retrô da campanha de 99, Jesus Cristo é a Única Esperança. E aí, você que gosta muito desse quadro Entre Pais e Filhos, com a Márcia Doneda, pode ganhar essa camisa hoje. O que você vai ter que fazer? Vou explicar. Então, quem tá me ouvindo aí, você que chegou agora para poder ouvir a Márcia falar, vai indicar o aplicativo para alguém agora, tá bom? Você vai indicar para alguém baixar o aplicativo agora, tem que ser até às 5 da tarde isso. Aí quando essa pessoa baixar o aplicativo, você fala com ela que ela tem que comentar lá no Play Store, na loja de aplicativos, sobre quem foi que indicou. No comentário dela, ela vai colocar seu nome, e aí automaticamente, quanto mais pessoas indicarem, né, colocarem o seu nome como indicador, como alguém que está indicando o aplicativo, você pode ganhar então essa camisa. Se tiver, por exemplo, sei lá, 10 pessoas lá, 20 pessoas que indicou o seu nome, você foi aqui, tem mais nomes lá, você vai ganhar automaticamente a camisa. Então, a ideia é você indicar para o maior número de pessoas, mas tem que ser agora, tipo, só até 5 da tarde, o nosso prazo limite aí, quando a gente vai então divulgar o ganhador. Entendido? Márcia, inclusive você, quando sair do programa, aqui do quadro, você pode indicar também, tá bom? Você só não vai poder ganhar a camisa, mas você pode indicar. Você pode indicar também. Indicar todo mundo pode. O Luiz mandou mensagem aqui perguntando se ele ia poder indicar. Eu falei, pode, Luiz, pode indicar. Pode, só não né? pode ganhar a camisa. Só não pode ganhar. Tá certo. Mas aí, voltando aqui pro nosso assunto, educando filhos na perspectiva cristã, eu quero te perguntar o seguinte, minha irmã. Onde é que tá o problema da educação dos nossos filhos? Tá no modo de como os pais têm educado seus filhos, ou no comportamento, no gênio dessa criança? Onde é que tá aí esse problema? É isso aí. E aí? Boa pergunta, né? E aí, como fica, né? Essa tarefa, nós ficamos imaginando, parece que ela é muito simples, né? É muito simples educar os nossos filhos, né? Parece realmente, né? Mas não é o que dizem, que reclamam ali muitos pais, e nós sabemos que como cristãos, nós realmente precisamos refletir como os nossos filhos vão parecer, né? E esses valores morais, esses valores espirituais, eles podem ser seguidos pelos nossos filhos, e nós precisamos realmente ser esses exemplos, né? Então, a educação que estamos procurando realmente para dar para eles, infelizmente, nós podemos perceber que hoje está um pouco mais longe de ser o ideal, né, Nayan? E acaba sendo realmente uma tarefa muito difícil de educar um filho à imagem e à semelhança de Deus, porque acaba partindo de nós, né? Nós vamos dar para o outro aquilo que eu tenho. Sim, né? sim. E a gente sabe realmente, né? Nós sabemos o que ensinar, mas nos faltam muitas vezes a sabedoria e o entendimento para como ensinar, para saber como ensinar, né? E aí posso dizer, respondendo essa pergunta, que realmente o problema da educação dos nossos filhos está no modo como os pais têm educado o seu filho, né? Então, o comportamento ele vai sendo transformado pelos estímulos oferecidos. Então, se os nossos filhos estão tendo esse comportamento, é que foram os estímulos, a educação que nós transferimos, que nós compartilhamos para eles, né? Então, fica aí às vezes uma pergunta, né? Eu preciso realmente agir
diante do equilíbrio, porque o meu filho também tem todas as outras necessidades, e às vezes a gente fica perguntando para os pais qual tem sido a preocupação da educação dos seus filhos. Eu tenho trabalhado para que o meu filho possa ter uma boa formação escolar, educacional, faculdade, profissional, e como realmente saber se esse realmente é isso que ele mais precisa no momento. Essa semana eu ouvi uma mensagem, acaba sendo assim, fazendo um paralelo com essa formação, com essa educação. Às vezes nós corremos atrás das bênçãos de Deus, e o que Deus fala é que buscai primeiro o quê? Buscai primeiro a minha palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Isso. Né? Então buscai primeiro o Senhor, e às vezes o que nós fazemos? Buscamos as bênçãos, e às vezes fazendo aqui uma analogia em relação à educação que nós temos com os nossos filhos, muitas vezes nós queremos procurar recursos, materiais, bens, situações para que os nossos filhos possam estar confortáveis emocionalmente, na sua alma, no seu físico, mas e a sua vida cristã, né? Eu acredito que mais os nossos filhos precisam de Deus. Preencher esse vazio que vem, que o ser humano tem, realmente é simplesmente a presença de Deus, e esse vazio do tamanho de Deus no nosso coração, não é? E vemos que realmente nós falhamos, né, em corrigir, nós falhamos muito em educar os nossos filhos, e às vezes nós repreendemos muito, às vezes até exageramos, e às vezes a gente nem percebemos que exageramos, né? Ou às vezes o que é pior, percebemos e não fazemos nada, e não mudamos o nosso comportamento. Ou às vezes deixamos realmente os nossos filhos correr à solta ali, deixa eles fazerem a birra, a malcriação, porque eu tô cansado demais, eu trabalhei muito, eu não quero que eles me incomodem, e aí ou muitas vezes os pais acabam se sentindo incapazes de fazer com que aquela educação seja real. Então eu preciso, na minha mente como pai, entender que eu sou responsável pela educação do meu filho, e que a nossa mente também precisa ter bem certa que a criança, ela precisa de disciplina, ela precisa de limites, mas também ela precisa de amor, de atenção, de cuidado, ela precisa de carinho, né? Esses dias, né, eu achei tão interessante que ela estava trabalhando com uma jovem, e essa jovem estava dizendo, eu não sou amada, eu não sinto amada, eu não sei o que é o amor, eu não entendo, eu não sinto isso na minha vida, né? Aí eu falei assim, mas você recebe isso de sua mãe? Não, eu não recebo da minha mãe. Aí conseguimos falar com a mãe, e a mãe disse o seguinte, perguntamos a ela, falou assim, a sua filha disse que se ela sente a falta do amor seu como mãe para ela. E a mãe simplesmente respondeu o seguinte, como eu vou dar aquilo que eu não tenho? Eu preciso também desse amor, eu não tenho esse amor na minha vida, né? E a gente percebe, né, que essa ausência do amor na vida das pessoas tem gerado isso, tem passado para gerações. E quando o amor chega, eu sempre falo que o amor, o ser humano, ele tem muitas necessidades, e o amor dele, muitas necessidades emocionais, e o amor está entre uma delas. Nós temos necessidades de autoestima, de valorização, de empatia e tudo mais, né? Mas o amor, ele é primordial, ele é fundamental, porque nós fomos criados para ser amados, nós fomos criados por Deus para ser amado, né? E quando nós não sentimos isso vindo dos nossos pais, vindo das pessoas, porque nós vamos receber esse amor por meio de pessoas, isso vai gerando, vai passando e vai levando para outros jovens, para outras gerações, né? E eu vejo tantos jovens, a gente tem conversado com jovens que eu não tenho esse amor, e busca no quê? Busca o refúgio onde? Em drogas, preencher esse amor em outros relacionamentos, em situações que não vai completar e não vai satisfazer isso. E aí quando você volta para os pais, você faz encontro com os pais, eles dizem, nós precisamos disso, olha aí, né? Então eu acredito que hoje como igreja nós podemos fazer muito pelos pais, pelas famílias,
famílias que precisam sentir o quanto que são amadas. E nós, como igreja, nós podemos fazer isso. Essa é a nossa missão. Sim. De chegar e demonstrar e mostrar realmente o amor de Jesus na vida dessas pessoas. Que isso vai refletir na vida do pai, vai refletir na criança, vai refletir na vida dos filhos, vai refletir na sociedade, na família e na sociedade em geral. Hoje eu estava lendo um artigo, e nesse artigo estava assim retratando da Unicef de muitas situações assim que a gente hoje está vivendo, a criança hoje está vivendo. E nessa pesquisa, né, da Unicef, dizendo que a maior dificuldade, o maior tempo, o tempo mais difícil para uma criança hoje, durante os últimos 75 anos, é o momento atual que estamos vivendo. Okay. As crianças passaram a viver, 60 milhões de crianças passaram a viver em situações de pobreza e de fome. Se estão passando por essas situações, agora você imagina que são situações, necessidades primárias aí de sobrevivência, agora você imagina emocional, espiritual, né? Então, fica um alerta para nós, pais, que estamos criando os nossos filhos na igreja, que nós tenhamos realmente esse olhar para os nossos filhos, abrace seus filhos, ame seus filhos, para que realmente eles possam ser formados ali um caráter, uma conduta, para que ele possa ser uma pessoa obediente, para que ele possa criar vínculos sadios com outras pessoas, tanto agora, mas também na sua vida profissional, futura, para que ele possa conseguir enxergar o outro também como uma pessoa valorosa. E nós sabemos que há várias maneiras de ensinar, várias maneiras, aliás, de educar, e nós não temos aqui nenhuma pretensão de colocar assim, olha, essa é a solução, né? Mas nós queremos, assim, compartilhar com os pais nessa tarde que nós encontramos algumas falhas em nós mesmos, né? E muitas dessas falhas aí na educação acabam sendo inconscientes, né? Mas outras acabam sendo bem conscientes. Talvez inconscientes porque não, eu quero acertar, acabei errando. Ou talvez por inexperiências. Mas eu quero, assim, contribuir dizendo para você que é pai, que você realmente possa buscar esses novos ensinos, buscar esse conceito de educação, buscar conhecer seu filho, buscar amá-lo, corrigi-lo, discipliná-lo, dar atenção, dar amor, para que possa, no desenvolvimento dele, ele possa ser um ser humano que possa realmente buscar o Senhor e ter um coração preparado para que Deus possa morar ali dentro do coraçãozinho dele. Amém. 3h36 agora aqui na sua rede 316, 3h36. A gente segue aqui esse nosso bate-papo de hoje te perguntando o seguinte, minha irmã, a gente sabe que não se tem receitas aí infalíveis, né? Mas algumas funcionam. Pode compartilhar com a gente de repente aí uma boa receita para a educação dos filhos na perspectiva cristã? Maravilha. Então, chegamos aqui ao ponto que eu gostaríamos de trabalhar sobre esses passos ou essa receita que queremos compartilhar com os pais nessa tarde. Como você disse, nós não temos aqui receitas infalíveis, mas algumas até funcionam, né? Algumas até funcionam. E fica aqui um alerta para os pais. Eu acredito, né, que se eu tivesse conhecimento desses passos ou dessas receitas aqui algum tempo atrás, eu acredito que seria um pouco mais diferente, né? Mudaria totalmente se eu conhecesse essas orientações aqui uns 20 anos atrás. Com certeza seria diferente hoje a minha postura, né, em relação a isso, mas a educação dos meus filhos. E um alerta hoje para que a gente possa também resolver, para que possa ter condições de não ter problemas futuros em relação aos nossos filhos. Então, a receita ela parece ser infalível e parece ser boa, né? São três ingredientes,
são 3 situações muito preciosas. Sim. Disciplina, amor e sabedoria. Opa. Disciplina, amor e sabedoria. Ou pode ser amor, sabedoria ou disciplina. Ou pode ser também sabedoria, disciplina e amor. O que vem primeiro, né? Olha só, eu não sei o que vem primeiro, eu só sei que os 3 caminham juntos. Os 3 estão realmente são 3 aspectos, ou podemos assim, 3 maneiras de obtermos assim um êxito, né? E encontrar ali uma chave para educar realmente uma criança, para que os nossos filhos tenham condições ali de ser um filho feliz, saudável e principalmente ali desempenhando todas as 3 funções como os pais. A disciplina, ela pode talvez no princípio ali gerar uma emoção de tristeza, né? Mas a tristeza, porque a disciplina às vezes não é, quando você recebe uma disciplina, ninguém recebe uma disciplina e fica alegre, não é? Sim. Receber uma disciplina vai gerar ali com uma tristeza. Só que essa emoção da tristeza, ela pode gerar para nós o quê? Reflexão. Claro. Né? Olha, houve uma disciplina, olha, por isso que muitos pais dizem, olha, vai lá no cantinho do silêncio, porque a tristeza gera o quê? O isolamento, o silêncio, gera a reflexão. Nossa, eu errei, eu acho que eu não poderia ter feito isso, né? Eu poderia ter respondido meu pai, eu poderia ter obedecido a minha mãe quando ela disse. Então, vai gerar aí aquela reflexão. Sim. Né? E o amor? Quando você recebe amor na sua vida, quando você recebe ações, abraço, afeto, isso gera uma emoção chamada alegria, né? E essa alegria, essa emoção, ela acaba gerando vínculos, né? Quando você brinca, quando você recebe o amor, quando você recebe esse afeto, esse carinho, você cria vínculos, você gera vínculos. Então o amor gera alegria, que gera vínculos, socialização, você se aproxima, você acaba tendo ali aqueles vínculos profundos na família, né? E a sabedoria, eu falo o seguinte, que o conhecimento nos leva a entender que o tomate é uma fruta. Sim. E a sabedoria me leva a entender que ele não fica bom numa salada de frutas, né? Sim, então a sabedoria vai realmente me dar ali aquele equilíbrio para saber qual é a hora realmente de afeto, qual é a hora de amor, qual é a hora que eu tenho que aplicar disciplina na vida do meu filho. Então a sabedoria, ela vai te dar esse parâmetro, esse equilíbrio diante do conhecimento que você tem ali do seu filho, da disciplina que você precisa prestar e do amor que você precisa, que você vai demonstrar para ele, né? Sim. E diante dessa perspectiva aí, né, nós podemos dizer o seguinte: olha só, disciplina, amor, sabedoria. E nós podemos fazer aqui uma analogia também com uma teoria muito interessante da Trindade. Olha aqui, assim como a Trindade nos diz que é um só Deus, sim, porém são 3 pessoas, né? Mas um faz parte da outra. E não existe fora do outro. Não é? A Trindade é assim. Então nós podemos dizer que essa tríade aqui, esses ingredientes, a disciplina, amor e sabedoria, pode gerar autoridade, afeto e conhecimento. E aí Deus, Jesus e Espírito Santo acaba sendo assim, um faz parte do outro. Então assim, para que a gente tenha essa receita aí, que pode ser uma receita preciosa para a sua vida, para nós pais, e possamos assim observar a disciplina relacionada com a autoridade, o amor, afeto, e a sabedoria, conhecimento. Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Então eu assim, a disciplina, o amor e a sabedoria acabam sendo inseparáveis. A ordem não altera, mas elas precisam estar juntas. Tem momento que o amor precisa chegar primeiro, mas tem outro momento que a gente precisa ter uma sabedoria e para entender realmente que hora que eu preciso aplicar a disciplina, não é? Então nós podemos dizer o seguinte, que esses 3, essa tríade pode realmente ser um
uma boa receita para a educação dos nossos filhos nessa perspectiva aí realmente cristã. Então, mesmo assim, no auge da demonstração de amor por nossos filhos, realmente nós podemos ver que a disciplina, a sabedoria, elas também deverão estar presentes. Eu preciso ter esse conhecimento, esse raciocínio, né? Que elas precisam ser presentes o tempo todo na educação e no desenvolvimento do meu filho. Que às vezes só o amor não resolve. Né? Vai ter que aparecer as outras. E às vezes só a disciplina também não resolve. E eu estou disciplinando porque eu tenho amor. Enfim, eu acredito que são 3 passos e na hora certa, como ali o direcionamento do Senhor, Deus vai saber, Deus vai colocar diante de você, pai, mãe, qual a situação que deve prevalecer primeiro ali. A disciplina, o amor ou a sabedoria. É isso. Eu vou gravar isso aí. Disciplina, amor e sabedoria. A gente precisa gravar isso aí. Você que tá me ouvindo, você precisa gravar amor, disciplina e sabedoria. Não tem como você usar só 2 ou só 1. Tem que ser os 3 aí, tudo junto, para poder o resultado ser maravilhoso, né? É a receita de fato que vai funcionar. Você colocando em prática amor, sabedoria e disciplina, acabou. Muito bem. Eu espero que funcione. Gostei dessa aí. Muito bom, né? 3h44, 3h44. O que a gente consegue concluir então de tudo isso que foi falado nessa tarde, irmã Márcia? Joia, meu querido. Nós vamos então caminhando aqui para a conclusão e partindo desse pressuposto aí, considerando que o amor, a disciplina, a sabedoria, independente da ordem dela, realmente acaba sendo ali uma arte, né? Por meio da trindade da educação, vamos assim dizer, né? Sim. E que possa realmente nos ensinar ali a fé, o amor cristão, e que a gente possa ter atenção, prestar atenção na nossa forma de educar, que seja para corrigir os erros, que seja para realmente formar, né, ali os nossos filhos, para corrigir o temperamento, para iluminar, para dar motivação, dar ânimo, dar inspiração, para que eles possam realmente se tornar ali, sem dúvida, uma pessoa que se formará e também vai ter uma família feliz. E a gente pode perceber também, Nayan, que desde o ventre a criança ela já é capaz de sentir as emoções. E estudando esses dias em Lucas, eu estive lá em Lucas capítulo 1, quando Maria foi visitar a Isabel, e quando ela fez a saudação, a criancinha lá saltou no ventre, né? E você pode perceber que as crianças, aliás, a Bíblia Sagrada já menciona essa situação, que desde o ventre a criança realmente é capaz de sentir ali as suas emoções, pode ter também as suas impressões da vida, que pode ser fixada ali na mente, no coração, a partir das primeiras relações que essa criança chega no lar, né? E como esse lar vai ser acolhido, será acolhido ali no lar, com certeza será um fator muito determinante ali no caráter e na personalidade dessa criança, né? Até nos seus gostos, nos dons, né? Os talentos, as habilidades que foram estimulados ali desde o nascimento, né? E realmente pode resultar ali como esse ser humano poderá ser ali uma pessoa sendo construída e desenvolvida ali no seu relacionamento, no seu vínculo ali com os seus pais. E a gente sempre tem falado aqui, muitas vezes os pais não se sentem preparados para educar, né? E muitos dizem que eu não tenho esse conhecimento, eu não sei como dar uma boa educação, não sei como criar o meu filho na palavra de Deus. E eu quero dizer o seguinte: se você ainda busca isso, se você quer isso, sabemos que inúmeras pesquisas têm sido se apontado para a criação dos filhos dentro aí dessa perspectiva cristã.
que crianças que foram ensinadas ali com a fé cristã, eles recebem uma maior prevenção contra os comportamentos desajustados. Então, qual é a maior prevenção que você pode dar para o seu filho? É ensinar o seu filho o amor de Deus, ensinar o seu filho sobre a palavra de Deus, né? Ensinar seu filho sobre o conhecimento do amor, e Deus vai usar a sua vida para demonstrar esse amor para os seus filhos, né? Não importa se você errou, mas tenha coragem, a gente sempre fala isso, tenha coragem de dizer: eu errei, eu quero corrigir esse meu erro, eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero educar os meus filhos na maneira, na perspectiva cristã, ensinando que realmente esse ensino transformador que aconteceu dentro de você possa passar para a vida dos seus filhos, que você tenha condições. Eu tenho aprendido que o amor, ele é paciente, o amor, ele é caridoso, o amor conquista, e você pode conquistar o respeito dos seus filhos, você pode conquistar o amor dos seus filhos, porque a palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela transforma situações que talvez nem eu e você podemos imaginar. E eu quero concluir aqui, Nayan, com a história de uma menina. A menina, o nome dessa história chama Menina de Deus. E você fica imaginando: mas meu filho já tem 30 anos. E não, independente da idade que o seu filho tenha, Deus pode mudar qualquer pessoa, Deus pode mudar qualquer situação, nada é impossível para Ele. Olha só, conta-se que no tempo da perseguição aos cristãos, viviam numa casa uma menina e seu pai, e o restante da sua família já havia sido morta pelos perseguidores. E num belo dia, a menininha pediu para que seu pai lesse uma história, e logo após ele começar a ler, bateram na porta de sua casa. O pai, assustado, ao olhar pela janela, viu que havia um senhor de barba e 5 soldados à porta. Então ele escondeu imediatamente. A menina inocente abriu a porta, e aquele senhor de barba entrou e logo perguntou pelo seu pai. Ela respondeu: meu pai saiu, mas logo volta. Aquele senhor tomou uma cadeira e se assentou no meio da sala e disse: eu vou aguardar seu pai retornar. Olhou para a menina e viu que a menina sorria para ele, e nas mãos encontrava-se um livro. Mas esse livro não tinha um título. E ao perceber que aquele senhor observava aquele livro, a menininha perguntou: quer ler uma história para mim? Aquele senhor, mesmo espantado com aquela pergunta, respondeu: sim, é claro, eu quero. Tomando aquele livro na sua mão, começou a ler. Na empolgação da leitura, aquele senhor não percebeu que a menininha dormia nos seus braços. E ele deitou uma almofada e sussurrou bem baixinho no seu ouvido: eu vim matar seu pai, mas vi através de você que não fazem que esteja errado, pois agora eu sei qual Deus vocês seguem, e agora eu sei qual Deus eu devo seguir. Após ter falado isso, aquele senhor de barba, de aparência repulsiva, deu a meia volta e disse aos seus soldados que estavam do lado de fora que não havia ninguém naquela casa e que todos poderiam ir embora. O livro que aquele senhor leu era a Bíblia, e ao lê-la, a sua vida foi transformada pelo poder do Espírito Santo. E aí, a palavra de Deus, lida, vivida, cantada dentro da sua casa, pode surtir um efeito de transformar a vida dos seus filhos, de transformar a vida da sua casa, de transformar a vida do seu esposo, de transformar a vida da sua esposa, de transformar a vida dos pais, de transformar a vida de todos, porque essa palavra, ela tem poder para salvar, para libertar e para trazer alegria e preencher todo o vazio que existe, que é a falta de Deus, e que ela pode ser preenchida, que esse vazio pode ser preenchido realmente com a presença de Jesus no coração
do homem, do pai, da mãe, no coração dos filhos. Glória. E, amém? Nós não podemos negar realmente que vamos ter aflições, né, Nayan? Vamos ter angústias, decepções nessa caminhada. Mas quando nós encontramos Jesus, quando nós buscamos a sua palavra, quando nós nos relacionamos com Ele, por meio da oração, nós podemos realmente perceber que esses problemas eles podem ser minimizados e o Senhor nos dá força para vencer cada um deles, se nós estivermos atentos ali aos ensinos que a palavra de Deus traz ao nosso coração, aos ensinos que eu como pai vou receber para que eu possa passar essa educação para os nossos filhos, para nossa casa. Amém? Amém. Amém, glória a Deus, é isso mesmo, essa história aí é maravilhosa porque olha, eu vou falar um negócio aqui e não se escandalize. O cristão, ele, em boa parte dos cristãos, não vou generalizar, eles ainda não entendem o poder da palavra de Deus. Tem muita gente ainda precisando compreender a palavra de Deus, o quanto que ela é poderosa, o quanto que ela muda situações, o quanto que ela pode te conduzir, seja na área familiar, profissional, ministerial. Então, assim, talvez muitos tenham deixado de, como você disse, né, de cantar a palavra de Deus, de expressar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus dentro dos seus lares. Quando a gente começar a colocar isso um pouco mais em prática, nós vamos ver o lar maravilhoso que o Senhor projetou para cada um de nós, que o segredo é simples, é só incrementar a palavra de Deus. Eu gostei muito dessa história, porque de fato é algo assim muito real, né? Se a gente tá com a Bíblia na ativa dentro de casa, pronto, eu penso que não tem erro. É buscar a Deus e as bênçãos vão vir. Pare de buscar as bênçãos e busque a Deus. Vai mudar totalmente a sua vida, a sua casa. Exato. Amém? Maravilha. 3h54, minha irmã. Só te agradecer mais uma vez por essa ministração, por essa palavra, por esse papo maravilhoso, esses ensinamentos. Deus possa continuar te usando no seu ministério, né? Cada vez mais, onde você estiver pregando a palavra de Deus, que vidas possam ser transformadas mesmo. Amém. O Dolviro lá de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Igreja Batista Peniel, acabou de comentar aqui com a gente. Que ensino maravilhoso, glória a Deus na educação aí com os nossos filhos. Jamais falte amor, a sabedoria e o conhecimento, para que acima de tudo eles sejam formados na palavra de Deus. Grande abraço em especial para os irmãos da Capelania Escolar e para todos os ouvintes da 316. Amém, irmão Dolviro. Um grande abraço, meu irmão. Joia. Que maravilha. É isso aí, Nayan. Pronto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê, acima de tudo, né? Mas, Nayan, você percebe que nós sempre voltamos nas orientações dadas lá em Deuteronômio? Não tem jeito. Não tem como. Não tem. A gente sempre volta. Você busca outros temas, mas sempre está ali. Ame ao Senhor. Quando você ama a Deus, quando você passa tempo com Deus, eu sempre falo nas minhas pregações assim, que quando você passa tempo com Deus, todo mundo percebe. Você fica mais paciente, você muda o seu comportamento, as pessoas vão olhar para você e vão ver Deus na sua vida, porque você está linkado ao coração de Deus, né? Você está antenado ao coração de Deus, ao amor de Deus, e aí a gente tem toda aquela condição que Jesus nos pediu. Vão e sejam testemunhas. E aí é compartilhar aquilo que eu vivo, que está dentro do meu coração, não é não? Exatamente. Né? É isso que a gente tem que fazer. Vamos colocar isso em prática, ficar cada vez mais perto de Deus para as pessoas perceberem isso. É isso, muito bom. Meu irmão, um grande abraço para você, para sua família, e quinta-feira a gente tá aqui de novo, se Deus quiser, tá bom? Se Deus nos permitir. Amém, Nayan. Um grande abraço, Deus abençoe você, sua casa e a casa de todos os nossos queridos ouvintes nesta linda tarde de quinta-feira. E olha, não esqueça do seu presente, né, Nayan?
Exatamente. Um abraço, Nayan, fica com Deus. Um abraço, irmã. Tchau, tchau. Aí nós conversamos então com a missionária Márcia Doneda aqui no nosso quadro Entre Pais e Filhos, mais uma vez. Abençoado demais esse quadro. Gosto muito. Espero que você tenha gostado também de mais esse bate-papo, né? Falando sobre a educação dos filhos aí na perspectiva cristã. Quinta-feira tem mais Márcia Doneda com a gente aqui na programação da nossa 316. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.